Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E na videoaula de hoje, da unidade 1, falaremos um pouco sobre o que é ciência. Bom, trabalharemos esses conteúdos aqui. Bom, o conhecimento ele é construído de diversas maneiras e pode possuir diversas fontes e origens. No caso do conhecimento popular, ele é um conhecimento valorativo. Por quê, professor? Porque ele é baseado nas emoções e nas nossas sensações. Quando estamos observando um fenômeno, ele é reflexivo, mas essa reflexão fica no âmbito particular do sujeito que está observando. Ele é um conhecimento assistemático, ou seja, ele não tende a criar um conjunto de sistemas, metodologias, teorias para explicar esse fenômeno. Ele é verificável, porque é um conhecimento que é adquirido no nosso cotidiano, é falível, porque não é definitivo, ele pode mudar e é inexato. Já o conhecimento científico, ele é factual, porque é baseado na realidade e nos fenômenos. É um conhecimento contingente, porque suas proposições e hipóteses tendem a ser refutadas ou comprovadas. É um conhecimento sistemático, falível, que também não é definitivo, porque ele pode mudar ao longo do tempo, e tende a se aproximar de uma exatidão. Bom, aí aqui possui as principais características comuns entre esses dois conhecimentos e a principal diferença delas, que é a forma e o modo de se chegar a esse conhecimento. Ou seja, um profeta da chuva, para compreender uma dinâmica de chuvas e do tempo, ele pode partir de formas específicas e de observação, por exemplo, da própria natureza, a floração de algumas plantas, o aparecimento de alguns animais que são indicadores de que essa chuva vai acontecer, que está chegando. E temos também aqui o exemplo do meteorologista, que é um especialista que vai se basear nos estudos científicos. Então, o que é ciência? A ciência vai ser um conjunto de conhecimentos e que tem a intenção, né, de propor logicamente formas, técnicas, metodologias para se chegar a esse entendimento, né? Então, para isso, ela vai possuir algumas características, como ser objetiva, ser racional, sistemática, universal, testável, ou pode ser submetida à experimentação e falível. Bom, essa ciência ela pode ser classificada e dividida de diversas formas, não há um consenso entre os cientistas, mas eu trouxe aqui a principal proposição de Marconi e Lakatos, porque é a literatura principal para essa disciplina. Bom, mas para se chegar a um entendimento dessa ciência, é importante primeiro compreendermos o que é razão. Razão é a capacidade humana de compreender a realidade que nos cerca a partir de explicações lógicas. Então, a razão e a lógica, elas vão andar de mãos dadas para entender a construção desse conhecimento. Desculpa, gente, estou tentando passar aqui. Bom, para se compreender esse pensamento racional, existem alguns princípios, né? São 5. E a lógica, basicamente, vai ser o estudo da estrutura desse raciocínio e sobre a validade dos argumentos que sustentam esse raciocínio. Dentro das ciências, nós vamos ter 2 raciocínios bastante utilizados. Vou tentar passar aqui. O raciocínio lógico-dedutivo, que basicamente vai partir de uma teoria, de uma ideia universal, para analisar casos particulares e se chegar a uma conclusão. E aí eu trago exemplo. Todo homem é mortal, é a premissa universal.
Sócrates é um homem, que é um caso particular, e a conclusão, né, é que Sócrates é mortal. Então, você parte de uma ideia universal para se chegar a uma conclusão sobre casos particulares. Já o raciocínio, desculpe aqui, gente. Já o raciocínio lógico indutivo é o inverso. A partir dos casos particulares e semelhantes, você conclui uma verdade universal. Por exemplo, eu não sei falar inglês. Meu vizinho da frente não sabe falar inglês. Minha vizinha do lado também não sabe falar inglês. Nem o nosso zelador sabe falar inglês. Qual é a conclusão dos casos particulares? Que ninguém do meu prédio sabe falar inglês. Então, a partir dos casos particulares, você se chega a uma verdade universal, a um conhecimento universal. Então, isso é bastante utilizado na atividade científica. Bom, e a evolução da ciência, professora, ao longo da história? Bom, nas primeiras civilizações, essa ciência e a explicação das coisas, o entendimento da realidade das coisas eram baseadas nos mitos e nas crenças. Mas nessas civilizações já se faziam ciência para se solucionar problemas cotidianos. Por exemplo, os egípcios tinham vasto conhecimento de engenharia e de cálculo para construir as construções, né, como as pirâmides. Na medicina, eles tinham um conhecimento já de embalsamento dos corpos para a preservação desses corpos e tecidos. Os chineses tinham uma grande compreensão acerca da influência das fases da Lua na dinâmica de marés, e o que permitiu isso? Desbravar os mares e outros territórios. Também eles criavam tecnologias, né, da época para utilizar ou para ajudar no trabalho braçal, como essa tecnologia aqui de agricultura. Na ciência antiga. Bom, nessa fase aqui, se tentava compreender o universo e a origem da vida através da razão e não mais do mito. E como isso acontecia? A partir da contemplação desses fenômenos. Por isso que uma das características era a sua origem qualitativa. E aí um exemplo que eu vou trazer aqui. Por exemplo, o Tales de Mileto acreditava que tudo e a origem das coisas era baseada no elemento água. Já o Heráclito de Éfeso, no elemento fogo. Já Pitágoras acreditava que toda a realidade poderia ser explicada através dos números ou do cálculo matemático. Mas existiam aqueles filósofos, né, que acreditavam que a razão era a forma mais, como é que eu posso dizer, mais efetiva de se chegar a esse conhecimento. E é aqui que surge a razão e principalmente a lógica por Aristóteles. Nesse momento histórico da ciência moderna, já tinha bastante, já não se acreditava mais nos mitos, mas a ciência era compreendida a partir de uma forte influência da Bíblia e do cristianismo. Então, o investigador, ele poderia pensar livremente, mas ele tinha bastante influência ainda da própria igreja aqui nesse momento. Então, não significa que eles concordavam com tudo e que tinha as primeiras divergências, né, sobre a influência da própria igreja na construção desse conhecimento. E aí temos esses representantes aqui, o principal deles, Galileu Galilei. E aí, nesse momento, a gente vai ter a compreensão de uma ciência, né, enquanto qualitativa, que pode ser compreendida a partir da experimentação, pode ser objetiva e sistemática, pode ser
organizada a partir da matematização, é uma ciência que precisa ser neutra, ou seja, não deve sofrer influências não só dos nossos sentidos, mas também de crença, e é uma ciência racional. Bom, aqui nesse momento já começa a se ter uma ruptura entre a ciência e a religião. Por quê, professora? Principalmente nesse fato histórico aqui que eu trouxe para vocês. Vamos lá tentar compreender. Copérnico, ao observar os astros e os planetas, ele chegou à conclusão de que não era a Terra que era o centro do universo, e sim o Sol. O Sol era o centro do universo e a Terra girava em torno do Sol. Por que Galileu saiu em defesa de Nicolau Copérnico? Na verdade, Nicolau Copérnico, coitado, nem foi considerado e acabou falecendo. Galileu Galilei conseguiu comprovar. Por quê? Porque ele criou um instrumento, que foi o telescópio, e permitiu comprovar a teoria de Copérnico. Porém, ele precisou negar toda a sua teoria e toda a sua observação, por conta da influência da igreja. Ele não chegou a receber a pena de morte, mas ficou em prisão domiciliar. Posteriormente, Kepler não só confirmou a ideia de Copérnico e de Galileu, e que ainda comprovou que os planetas giram em torno do Sol não em forma circular, e sim em órbitas elípticas. Então veja que a influência desses filósofos é bastante importante para a gente compreender essa evolução das ciências. Ainda no século XVIII, temos a influência do positivismo, com Augusto Comte, que vai defender que o conhecimento científico é o único conhecimento válido, ou seja, não é mais necessário influência de religião nenhuma, de crença, de nada. É a única forma para se compreender a realidade e seus fenômenos é através do conhecimento científico, porque ele é o único conhecimento válido. E aí ele propõe que o método científico utilizado nas ciências exatas também sejam utilizados para se observar fenômenos sociais. É tanto que esse filósofo aqui cria a sociologia e cria a psicologia. A partir dessa principal ideia e negando esse positivismo, né, começa a aparecer outras propostas metodológicas e teóricas para se entender os fenômenos. E aí, não só os fenômenos naturais, principalmente os fenômenos sociais também. E aí surge a fenomenologia, o materialismo histórico dialético com Karl Marx, o interacionismo simbólico, a teoria crítica com Bauman, a ideia do pensamento complexo com Edgar Morin e os pós-modernos. E essas perspectivas são utilizadas até hoje nas nossas investigações. Então, elas são bastante atuais. Então, gente, com relação a essa unidade, é isso. Deixo essa mensagem para vocês refletirem e espero que vocês tenham gostado da aula. Complementem essa aula com as videoaulas e com a literatura dos trabalhos sugeridos lá na disciplina, tá bom? Obrigada e até mais.